Bendito seja Deus, amém? Graça e paz. Bom, hoje então nós vamos dar sequência ao tema que nós estamos abordando, nesses dias, tratando-se dos dons espirituais. Nós resolvemos após termos terminado os dons ministeriais, resolvemos passar para os irmãos as ferramentas para o trabalho, não é? Foi isso o combinado. Então hoje nós vamos dar sequência. Eu vou pedir para os irmãos colocar em pé. Quero agradecer por vocês terem vindo. Nós temos novamente um bom número de pessoas, que bom, poderia ser mais, mas um bom número de pessoas. Também quero agradecer aqueles que estarão acompanhando, daqui uns dias, quando subir esse vídeo, para o canal do YouTube. Deus abençoe a todos. Amado Pai, nós na Tua presença, na Sua presença estamos e queremos, Deus, aqui nessa noite, pedir, Senhor, a Sua misericórdia e a Sua bondade. Meu Deus, nós confiamos no Senhor, nós esperamos no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro presente na hora da aflição. E eu quero, Pai, que o Senhor faça com que o Seu Espírito Santo esteja, Senhor, cuidando de nós nessa noite, principalmente daqueles que estão passando por aflição, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoe, Senhor, a aula que será dada. Abençoe, meu Deus, esses irmãos que estão aqui, que já chegaram, aqueles que porventura ainda chegarão. Esteja abençoando aqueles que acompanharão, meu Deus amado, quando o vídeo subir, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Todos digam amém. Os amados irmãos podem se assentar. E vamos então. Glória a Deus. Deixa eu tirar o meu óculos. Bom, uma coisa muito importante que todos nós entendamos é a questão de que a necessidade da busca. Os irmãos estão lembrados de que a semana passada eu falei sobre isso, sobre a busca. Nós não podemos de maneira nenhuma contar com que Deus vai fazer com que sempre aconteça lá da gente levar um choque do 220, De repente, então, começarmos a ter ali a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Claro que de início acontece isso, com muitos, Comigo mesmo eu contei o testemunho para os irmãos, a maneira em que Deus me tomou, e eu acredito que alguns aqui foram tomados também daquela forma. Mas a busca, ela é necessária, ela se faz necessária. Não tem como nós ficarmos esperando de braços cruzados. Muitas pessoas vão receber o Espírito Santo, ninguém que diga Jesus é o Senhor diz, sem que seja pelo Espírito Santo. Isso traz a nós a confiança da salvação. Mas o Espírito Santo tem muito mais para oferecer para nós. Nós podemos ficar cheios do Espírito Santo. Não somente ser uma água parada, embora que essa água parada não tenha a conotação dessa água parada que nós ouvimos falar. É a água do Espírito, é o Espírito Santo. Muitas pessoas conhecem a Deus e ficam naquele estágio sem buscar assim, uma profundidade maior. E há necessidade de buscarmos uma profundidade maior, principalmente aqueles que desejam assim um ministério, uma função a ser exercida na igreja. Não tem como ficar de braço cruzado sem que busque o Senhor. Há necessidade. E a busca, os irmãos sabem, que é pela oração, pela consagração, E para nós entendermos bem a respeito disso, João capítulo 7, o próprio Senhor Jesus, naquele momento em que, naquele tempo em que os seus irmãos que o rejeitavam, dizia a ele, sobe, você quer se aparecer, então sobe logo para a festa, Vai ter uma festa, a festa chamada Festa dos Tabernáculos. Eu acredito que os irmãos já saibam até do que se trata, Nós estamos aqui diante de estudiosos da Bíblia. E os irmãos falavam, tu queres se aparecer? Eles não acreditavam em Jesus. E Jesus então diz, não é a minha hora, a hora de vocês sempre é chegada, mas a minha hora não é agora. Mas ele resolve então subir lá no último dia e dizer algumas palavras, e essas palavras
elas relatam exatamente o que eu estou passando para vocês agora, que não há como nós ficarmos de braços cruzados. Nós temos que trabalhar, o Senhor gosta de quem trabalha, né? Então Jesus vai dizer assim, no último dia, capítulo 7 de João, versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão, presta atenção nesse detalhe, que fluirão rios e água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Nós vimos a semana passada que o Senhor fala ali no capítulo 20 de João, 21, 22, que da mesma maneira que ele foi comissionado pelo Pai, ele comissionaria os seus discípulos, e foi exatamente o que ele fez. E nós passamos a ser discípulos do Senhor, no outro tempo, mas nós passamos a ser discípulos do Senhor, e a promessa, ela é para se cumprir na nossa vida. Então nós precisamos ter sede. Aquele que tem sede é só se achegar a Jesus. Todos os dias nós temos a possibilidade de nos achegarmos a Jesus, todos os dias, né? É de dia, é de madrugada, é toda hora. É toda hora nós podemos nos achegar. Eu sou de um tempo onde se valorizava muito o Espírito Santo, os dons espirituais. Eu sou desse tempo, né? É ruim assim ser saudosista, mas eu tenho saudade, né, daquele tempo em que os irmãos se dedicavam muito na busca do Espírito Santo, dos dons espirituais. E acontecia muita coisa, eu vi muita coisa acontecendo. E isso não era por mérito nosso, era por graça bendita do Senhor. Tudo é pela graça. Mas havia uma busca intensa. Inclusive, algumas pessoas dizem assim, por que naquele tempo os discípulos do Senhor operavam tantos sinais, tantos milagres, prodígios, né? Deus usava aqueles homens, mas aí, se nós pararmos, analisarmos, o nível de busca deles era intenso. Eles buscavam muito o Senhor, né? Eles sacrificaram suas vidas e eles buscavam muito a Deus. Então eu sou desse tempo, mas infelizmente, eu não sei se por não saber do potencial que é ter essa presença abundante dentro de nós, né? Esse rio de água viva, fluindo todos os dias e fazendo com que abençoemos pessoas. Eu não sei se por não saber do que se trata, ou então simplesmente porque alguns acabaram que no meio do caminho se escandalizando com exageros que houve, porque na verdade no meio dessa busca houve muitos exageros também, né? Houve muitos exageros, nós falamos a respeito disso. Mas nós precisamos saber que existe esse potencial muito grande, e esse potencial é dado àquele que tem sede. Claro que, em primeiro lugar, sempre fugir do pecado, dos erros, né? Nós não fomos chamados para vivermos como escravos do pecado. A partir daí, então, nós podemos buscar intensamente, e o Senhor diz, ele fala, aquele que tem sede, vem a mim, ele fala com certeza, ele não fala talvez vá beber, ele fala, vem a mim e beba. Do interior, do seu interior, vai fluir, ele garante isso, vai fluir o rio de água viva, né? Então nós não podemos ser ignorantes quanto aos dons espirituais, não podemos ser ignorantes no sentido de achar que dá para ser de qualquer jeito, não precisa buscar, e também a respeito da forma em que esses dons devem ser exercidos. Porque é interessante, aqui é bom que os irmãos prestem bastante atenção, que o apóstolo Paulo ele vai escrever isso para uma igreja que tinha todos os dons. Ele vai falar, eu não quero que vocês, o versículo 1 do capítulo 12, ele vai dizer assim, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que sejais ignorantes. E essa ignorância, eu falei alguma coisa a respeito semana passada, mas eu volto a repetir, com certeza essa ignorância citada aqui não se tratava do não conhecimento dos dons espirituais. Não se tratava porque a igreja dos Coríntios, eles tinham os dons. Não é isso? A igreja dos Coríntios tinha todos os dons. Nós podemos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 4 em diante. Nós vamos ver aqui o apóstolo dizendo a respeito desta igreja, que ele diz, vocês não podem ser ignorantes com respeito aos dons. Ele vai dizer assim, sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele,
em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja dos Coríntios, pelo que consta, né, ela tinha todos os dons. Então, a questão ali não era a falta do conhecimento dos dons. Como também eu acredito que não seja a falta de conhecimento dos dons da igreja atual, né? Mas sim eu posso dizer, uma depreciação, um desprezo quanto aos dons espirituais, uma rejeição quanto aos dons espirituais. E aí nós vamos até abordar o porquê que aconteceu isso, por que acontece, né? Por que se tem esse tipo de comportamento. Esses dons espirituais, eles estão disponíveis a todo aquele que busca, e são 9 os dons. Né? São 9 os dons, vou falar aqui na sequência, na palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, cura, milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e capacidade para interpretá-las. Esses são os 9 dons que vêm como ferramenta para o trabalho para aquele que é chamado para o ministério. Uma coisa muito importante que nós precisamos, assim, guardar no nosso coração é a questão de que não tem como edificar alguma coisa sem ferramenta. Tira o computador da Rafaela para ver o que ela faz, não faz nada, né? Tira um enxadão da mão de um construtor, um enxadão, uma vanga, embora que joga para o servente, né? Mas assim, eu até citei esse exemplo semana passada. Chega para construir, pega um trabalho, vai construir uma casa e chega e não tem ferramenta nenhuma para mexer. Não tem como, mesmo tendo a qualificação, mesmo sabendo fazer, se não tiver ferramentas, não tem jeito. Então o dom ministerial vem, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, vem. É o Senhor Jesus Cristo que quando subiu o cativo, levou o cativo cativeiro, né, subiu ao alto, levou o cativo cativeiro, deu dons aos homens. Então, esses dons ministeriais, ele foi distribuído. Porém, as ferramentas agora o Espírito Santo vai dar a cada um daquele que quer trabalhar. Então, são esses dons. Sem dom, gente, fica um negócio meio sosso, fica um negócio meio sem vida. Precisa se buscar os dons espirituais. E o Senhor, Ele está disposto a oferecer os dons, a dar os dons a todo aquele que se achega a Ele. Então, são ferramentas para o trabalho na igreja. E, mais uma vez, eu volto a dizer, muitas pessoas não buscam essas ferramentas. Eles querem trabalhar, eles querem fazer, mas não tem jeito de cavocar o chão, né, abrir um alicerce com os dedos, não tem como. Né, não tem jeito. Eu vou construir, eu quero construir, quero fazer, mas e daí? O que eu tenho que fazer? A pessoa chegou, percebeu que tem um ministério, então ele tem que se dedicar à palavra de Deus, né, o ensino da palavra, se dedicar à oração, ser uma pessoa que busca a Deus. Pastor Gilmar, mas é por mérito? Não, não é por mérito. O mérito já foi, o mérito é totalmente de Jesus, e é por isso que Ele se dispõe a nos abençoar. Agora, quer fazer, mas não se dispõe, não se coloca à disposição, não busca, então aí a coisa se complica, né? Então a ferramenta, ela é necessário que tenhamos. Infelizmente, por conta da declaração mal interpretada a respeito de que essa declaração de que alguns dizem que os dons cessaram, e esse é um tema complicado, né? Embora que eu sempre tive no meu coração Romanos capítulo 14, verso 1, acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões, porque um crê que de tudo pode comer, mas o débil só come legumes. Um faz diferença entre dia e dia, outros julgam iguais todos os dias. Cada um tenha a sua opinião bem definida na sua própria mente. Está lá em Romanos capítulo 14, né? Logo no início ali. Eu sempre tive isso no coração, mas existem coisas que nós precisamos assim trazer um esclarecimento, pelo menos para aqueles que estão vivendo conosco. Nós temos um compromisso, e o compromisso nessa noite é dizer que, infelizmente, muitos, dentro da teologia, eles são intitulados, pela outra parte, né, como cessacionistas, aqueles que dizem que os dons cessaram. Os dons cessaram, não existe mais dons. Né? São os mesmos que defendem a questão de que não existe mais apóstolos. E nós vimos
nas aulas sobre os dons ministeriais, que os apóstolos existem e muitos não aceitam o apóstolo, mas aceitam os missionários, que na verdade exercem a mesma função, fundando igreja e trabalhando para que a igreja tenha assim, uma boa estrutura, né? Então, por conta dos cessacionistas, as pessoas que dizem que os dons cessaram, acaba-se então se desprezando, uma parte acaba desprezando os dons espirituais e deixa de buscar os dons e ainda acaba que incentivando outros a não buscarem. Inclusive, existe até um escárnio, uma zombaria, né, por parte de alguns. E os irmãos perceberam na época da pandemia que saíram alguns cessacionistas, que é aqueles que dizem, que defendem que cessou os dons, andaram zombando daqueles que acreditavam na cura, no milagre. Quem é que viu isso naquele tempo da pandemia? Eles diziam, então, vai lá para o hospital e cura todos os enfermos. Os irmãos ouviram isso? Quem viu isso aí? Levanta a mão, por favor, não me deixe sozinho. Isso aconteceu, né? Muitos foram morrendo e eles zombando de que se os dons existem, onde estão aqueles que curam? Onde estão os curadores? Mas os dons espirituais são para os dias de hoje. Então, por conta disso, alguns deixaram de buscar, né? Eu creio que, e nós cremos que isso é contraditório, isso não diz respeito, como eu disse, não vamos discutir opinião, mas nós temos que entrar com aquilo que o Senhor nos mostra pela sua palavra. E eu creio que isso é contraditório dizer que os dons cessaram, porque os dons estão disponíveis e nós somos testemunhos, já vimos muitas vezes o Senhor fazendo coisas tremendas. Eu estou aqui nessa noite porque eu já testemunhei isso, porque alguém orou por mim e eu fui curado, completamente curado, instantaneamente curado. Eu citei até o nome do nosso irmão que orou por mim, né? E eu fui curado, minha memória apagou, e aqui tem muitos que têm o exemplo de que Deus usou pessoas para curar, Deus usou pessoas para operar sinais, milagres. Então, não tem como nós defendermos essa visão de que cessou os dons. Não tem como, não existe nenhuma possibilidade. Então, eu creio que isso é contraditório, mas eu tenho que ir para a palavra. Eu não posso simplesmente dizer, falar com vocês, para vocês em cima de testemunho, mas prestem bem atenção na incoerência. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8, é um texto usado, né, pelos cessacionistas, dentre outros. Diz assim, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, 1 Coríntios 13, versículo 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Se nós pegarmos só esse versículo assim de forma isolada, aqui já tem uma contradição, né? Que eu vou mostrar para os amados irmãos, eu creio até que os amados já perceberam aí. Se nós pegarmos só esse versículo sem analisar a fundo, nós podemos até achar que isso é correto, porque é dito aqui, profecias acaba, cessa-se as línguas, enfim, cessa, né? Cessa, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Não é? Mas nós temos que analisar assim ao fundo. De fato é dito que os dons um dia passará, mas será que o prazo de validade já se esgotou, já venceu? Não. Mesmo texto, dentro do mesmo contexto tem aqui, 1 Coríntios 13, 10. Porém, presta atenção, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E aí eu pergunto para vocês, já veio o que é perfeito? Existe já essa perfeição até no meio do povo de Deus? Qual é a resposta que nós vamos dar? Não existe perfeição. E aí nós vamos ver também, se a igreja dos Coríntios, que tinha todos os dons, não era perfeita, se vocês pegarem a primeira carta aos Coríntios, 16 capítulos, vocês perceberão que a maioria dos capítulos ela diz respeito a erros e falhas. Quantas falhas que aconteceram ali na igreja de Corinto? Se vier o que é perfeito, mas eles atingiram a perfeição? Não. Quanto mais nós, irmãos, nós não temos, eu acredito que não temos todos os dons. Nós estamos em busca, nós estamos assim, nesse quesito nós estamos engatinhando, buscando, incentivando os irmãos a buscar com dedicação os dons espirituais. É por isso até que nós estamos tratando desse assunto aqui, nessa noite.
Se a igreja dos Coríntios, que tinha todos os dons, não era perfeita, como poderemos concluir que a igreja dos dias de hoje já chegou ao nível da perfeição, ao ponto de provocar o cessar dos dons? Como que isso poderia acontecer? Mas não é só isso. Para pensar. Agora, se de fato os cessacionistas tiverem razão, então teria que aceitar também o fim do conhecimento. O fim do conhecimento. Também, pois está dentro do mesmo pacote dos dons espirituais. Preste bem atenção que ali fala de língua cessando, profecia cessando e também a ciência. Ciência, pelo que eu sei, é conhecimento. Agora, o que mais os cessacionistas defendem é a questão do conhecimento. E é até perigoso, né? É até perigoso alguns se achegar muito ao conhecimento e querer trazer novidades, né? Porque o homem gosta sempre de novidades, coisa nova. E aí, gente, é que nós pegamos a falha nesse aspecto aqui, propriamente dito. Cessa a língua, cessa a profecia, mas também cessa o conhecimento. E aí? E aí não vamos explorar o conhecimento? Não, nós vamos explorar o conhecimento, mas nós vamos receber as línguas, nós vamos receber as profecias, nós vamos receber a cura, nós vamos receber o milagre, e assim sucessivamente. Nós vamos dar abertura para todos os dons. E quando alguém se levanta para trazer esse contraditório, nós, então, pela palavra de Deus, não aceitamos. Estamos juntos aí? Está certinho? Amém? Então, nós devemos tomar cuidado com o contraditório nessa interpretação. Cai por terra essa interpretação, que cessou os dons não cessaram, os dons é para nós hoje. Jesus quer encher a sua igreja com os dons espirituais. Ele quer fazer isso. E ele já tem feito isso para aqueles que se achegam até ele. Porque uma coisa é ter o Espírito Santo, como eu disse, o Espírito Santo eu tenho, e ele me garante salvação. O Espírito Santo, Jesus disse que viria para convencer o homem do pecado, justiça e juízo. O Espírito se manifestou em nós, nós fomos convencidos e nós nos rendemos ao Senhor. Agora ele está dentro de nós. Como está dentro de muitas pessoas. Mas ele não cessou na atuação dos dons. Quando nós clamamos, buscamos, quando nós agimos assim com o desejo de crescer mais, então a água, ela borbulha dentro de nós, né, e se torna um rio de água viva que mata a sede de muita gente. Né? Então, no módulo passado, outra questão, que eu falei assim a respeito de, será que já venceu o tempo? Uma contradição é aceitar o conhecimento, a ciência, e não aceitar os outros dons. Né? Isso está errado. Agora, preste bem atenção, irmãos, que existe o detalhe de que quem não aceita os dons, também não aceita os dons ministeriais que nós tratamos. Não aceita os ministérios. Por exemplo, né, quando questiona-se a respeito do apóstolo, nós vimos que Jesus deu os dons, ele subiu e deu os dons ministeriais. As igrejas são cuidadas por ministros, né? Por ministros. No modo passado, nós tratamos o assunto de dizerem que o ministério apostólico havia cessado por alguns dizendo, e concluímos que não, porque na citação que trata o assunto, né, nos mostra ali muito claramente Paulo aos Efésios que seria até que. Esse até que também entra na questão dos dons espirituais. Ali em Efésios capítulo 11, capítulo 4, versículo 11 em diante, vai dizer assim, e ele mesmo, quando ele sobe às alturas, ele leva cativo o cativeiro, e ele mesmo concede dons aos homens, né? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, é Jesus. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aí vem algo que nós precisamos assim prestar bem atenção, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Nós não atingimos isso. Até que cheguemos à unidade da fé. Até no meio da igreja existe ainda falta de unidade. Nós lutamos, vira e mexe, nós estamos falando sobre unidade.
Até um pouco tempo atrás eu falei, nós não somos como torcida de futebol uniformizada, né? Mas nós temos a unidade, temos que lutar pela unidade. E aqui diz que até que, então, se encerrou-se o tempo dos apóstolos, então acabou também pastores e mestres, então fecha essas igrejas. Não existe isso, gente, até que todos, né? Até que alcancemos a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, eu acredito que não seja pleno ainda, a perfeita varonilidade, varões perfeitos, varoas perfeitas, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que isso aconteça, então os dons, eles estão disponíveis a nós, e nós podemos buscar, e o Senhor, porque o Senhor quer nos dar. Amém? Então os dons, tanto ministeriais como espirituais, é até que cheguemos à unidade, conhecimento, perfeição, e com isso concluímos que a igreja não alcançou ainda esse nível. Eu não posso dizer que a igreja atingiu esse nível. Na verdade, é a Bíblia que tem que determinar. Quando você receber uma pergunta, escuta, você acredita que existe apóstolo hoje? Você acredita que Deus fala? Gente, Deus falou no passado com os homens. Deus fala no nosso interior. Como que o Espírito Santo nos convence do pecado? Ele fala conosco. Quem aqui já não ouviu o Espírito Santo falando, não faça isso? Você está às margens de um erro, o Espírito Santo vem e fala com você. Não faça isso. E quando comete o erro, vem a tristeza. E a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, que a ninguém traz pesar. É o que diz a palavra. E essa tristeza, gente, o Espírito Santo, ele está nisso. Nos mostrando, olha, você errou, não erre mais. Essa é a missão do Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus fala conosco. Até quero falar um pouco, daqui a pouquinho, sobre Samuel. Samuel ouviu a voz do Senhor. Eli não estava entendendo, mas ele ouviu a voz do Senhor. Nós podemos ouvir a voz do Senhor. Claro que não estou falando de uma voz audível, embora que ele possa fazer, né? Mas que ele fala no nosso interior, ele fala. Ele fala conosco. Nós temos um Deus que fala conosco, irmãos. Na verdade, é a Bíblia que determina o tempo de validade para os dons ministeriais e espirituais. Quando alguém vier e perguntar, tem apóstolo? Você acha que tem apóstolo? Não tem, eu não tenho que responder nada. Quem tem que responder é a Bíblia. Até que não atingiu-se ainda o nível que Deus espera de nós, então tem apóstolos. Tem muita gente desprendida, tem muita gente correndo para os cantos aí, evangelizando, fazendo um trabalho maravilhoso aí, né, que as pessoas olham para elas e dizem assim, aquele ali está doido, não é possível. Está doido. E igrejas são fundadas dia após dia. Por quê? Porque tem gente trabalhando no ministério e às vezes aceito como missionário e não como apóstolo. Agora, uma coisa é dizer que todos são apóstolos, né? Todo mundo dizendo que apóstolo é uma moda que pegou. Uma coisa é dizer que todos são apóstolos. Não podemos olhar para esse lado. Eu creio, posso até estar errado, mas acho que Apocalipse 2 vai falar sobre que eram julgados aqueles que diziam ser apóstolos, mas não eram. Se alguém puder confirmar para mim, acho que capítulo 2, acho que é a respeito da igreja, não vou falar o nome, acho que é Éfeso. Isso, a carta a Éfeso, que eles provavam aqueles que diziam ser apóstolos, mas não eram. Então, aí também já cai por terra que os apóstolos cessaram. Os 12, os cessacionistas também defendem isso. Cessou o tempo dos apóstolos, não tem mais. Morreu os 12 apóstolos, acabou. Não, mas Barnabé e Paulo vêm depois. E se o que é dito aí em Apocalipse 2, né? Apocalipse 2, confirma para mim? 2, né? 2, acho. Se confirma-se aí que provava-se aqueles que eram apóstolos, mas não eram, então, se tinham os falsos, é porque tinham os verdadeiros também, já em Apocalipse. Então cai por terra esse conceito. Barnabé foi o comandante como apóstolo e fez a primeira viagem missionária, né? Ele foi com Paulo, mas ele fez, e o trabalho dele foi apóstolo, não é isso, Donizete? Não é? Então, cai por terra isso, né? A rejeição quanto aos dons espirituais deve-se também ao mau uso. A primeira questão é que há contradição muito clara, né, no meio dos cessacionistas. Agora,
Uma outra coisa deve-se ao exagero que houve, porque de fato houve muito exagero. Eu ouvi muitas falsas profecias. Eu já até contei para vocês que eu cuidava de um rapaz que queria demais se casar, não é muito repetitivo falar, queria casar, né? E um dia eu estou trabalhando, até tarde, não pude participar do retiro, e quando eu chego no retiro, bem tarde já, né? Depois de ter trabalhado muito, aí o primeiro que veio me encontrar foi o rapaz que tinha recebido uma profecia dentro, lá no meio da reunião, de que Deus estava cuidando da esposa dele, dos filhos, mas ele veio doido falar para mim, mas como isso? Eu não tenho esposa, não tenho filho. Aí eu tive que aguentar ele mais umas 2 horas falando no meu ouvido. E haja café, né? Glória a Deus para não dormir, né? E no outro dia ter que acordar cedo para estar trabalhando. Era assim. Quando eu falo, os irmãos já devem ter saber que aí se trata. Graças a Deus que nos dá vitória, como diz nosso querido Márcio, que casou, né? Tá bem, casou, tem lá, não vou dar tanta pista assim, né? Mas, então, muita profecia falsa, né? Eu quase fui linchado na porta de um hospital, depois de ter lutado tanto tempo para a cura, para um milagre acontecer na vida de um menino que tinha levado alguns tiros, e quando, depois, acho que 7 dias que houve ali a notícia de que morreu, só faltou eu apanhar ali. Eu tive que sair para o canto chorando, porque eu estava triste, muito triste, né? Claro, óbvio. E aquele alvoroço ali, alguém gritando, onde está Deus? Não foi dito que Deus ia levantar o menino, tal, mas não foi eu que profetizei. Então eu já vi profecias falsas. Então, por conta disso, gente, daquela barulhada que havia, todo mundo orava alto na igreja, fazia aquele barulhão, aquela coisa toda, muitos também acabaram desprezando os dons espirituais. Quando Paulo vai falar a respeito dos dons, ele vai falar a respeito de não ser ignorante, é na questão do uso dos dons, da prática, né? A rejeição quanto aos dons deve ter sido também por isso. Mas nós não podemos generalizar, desprezando aquilo que de fato é real e verdadeiro no meio do povo de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20 vai nos dizer assim: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Então consiste assim um erro muito grande, né? Apagar. Eu até me veio à memória ali, até fui num cantinho para escrever sobre o menorá, né? O candelabro do templo, que ficava no lugar santo. É lindo isso, porque diz que o menorá não podia se apagar, era de noite e de dia, lâmpadas acesas, 7 lâmpadas, não é isso? Era uma haste, de um lado 3 braços que tinha, olha que interessante, era de um lado 3 hastes, do outro lado mais 3 hastes, e cada uma delas tinha 3 amêndoas. 3 amêndoas, e então juntando dos 2 lados, juntando 9 aqui, 9 ali, nós podemos pensar em quê? A Bíblia, ela sempre traz a revelação para nós. 9 dons do Espírito Santo e 9 frutos do Espírito Santo. E a lâmpada não se apaga. Aqui é muito claro, a palavra é muito clara em dizer, não apagueis o Espírito e não desprezeis as profecias. Então, se vem alguém querendo desprezar as profecias, irmãos, por uma razão ou outra, nós não podemos, de maneira nenhuma, abrir mão daquilo que a palavra de Deus traz para nós como verdade. E graças a Deus que nós estamos aqui diante de pessoas que são dedicadas ao estudo, né? Se dedicam, buscam a Deus e sabem que, de fato, isso é uma realidade, né? Nós temos que buscar o Senhor. Agora, a que se refere, então, a respeito da ignorância, Paulo? Ele se refere à ordem que se deve ter. Capítulo 14, versículo 39 de 1 Coríntios, diz assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito, de que forma? Com decência e ordem. É o que aconteceu por um longo período de tempo, né? Porque a gente até não sabia direito, assim,
como que era para ser feito, não se tinha tanta instrução, era um fogo só que pegava, e Jesus, era um lamastura, rabachia, que era, né, era assim, coisa. E um orava alto aqui, o outro já orava alto lá, um gritava daqui, o outro gritava dali. E aí, gente, aqueles que tinham a tendência para o sensacionismo já agarrou essa visão. Falou, não, isso aí é uma bagunça. Aliás, se nós olharmos o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos perceber que lá fora tinha gente dizendo, eles estão embriagados com vinho. Então, naquele tempo já havia isso. E hoje é a mesma coisa, né? Então, por um longo tempo, se usou de maneira assim indevida. E o apóstolo Paulo, quando ele está falando, não ignoreis, né, não sejais ignorantes quanto aos dons, passa o capítulo 13, o capítulo 14 ele já vai tratar, ele vai mostrar claramente o que é que estava acontecendo. Estava acontecendo que estava havendo o quê? Uma bagunça. Então ele diz, no caso de alguém falar em língua, que não sejam mais do que 2, ou quanto muito 3, isso sucessivamente. E haja quem interprete, mas havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem, que esteja sentado, cale-se o primeiro. Então, vamos entender o processo. Qual é o processo? Paulo ensina a respeito de que não deve ser uma bagunça o uso dos dons. Porém, determina, irmãos, que não se deve anular os dons. Ele é muito claro quando ele diz isso. Veja que ele coloca a ordem no sentido do uso dos dons quando diz 2 ou 3. Cada um, em sua vez, poderá orar em línguas e profetizar. Agora, presta atenção. Então, vamos supor, nós estamos reunidos num lugar. O povo está orando. E tem alguém orando do seu lado ali na voz normal. E ele está orando em línguas, mas ele não está incomodando, ele não está orando alto, que todo mundo... Não, aqui está falando a respeito do profeta. Aquele que se levanta para profetizar, para trazer uma palavra, né, em voz alta, em línguas, quanto muito 2 ou 3. Aí, levantou, a igreja fica calada. E aí, se tiver intérprete, ele prossegue, um de cada vez, ele prossegue. Agora, não havendo... Fique calado ou ore consigo mesmo com Deus, na mesma altura, ali normal. Eu estou ali no meu lamastur e o outro está, o outro não precisa ficar prestando atenção na minha oração, estou orando aqui normal. Porque quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Então eu tenho o direito, e você também tem direito de edificar-se a si mesmo orando numa voz normal. O que não pode é aqueles berros de todo mundo junto, sem que haja alguém que interprete. E aqui também se fala a respeito do profeta. Está dando para entender, irmãos? É isso, não é então? É isso claramente. O que não pode haver é o escândalo. Com respeito às línguas, não havendo intérprete que ore consigo mesmo com Deus. Quanto às profecias, é o mesmo princípio é válido. Tanto aquele que ora em línguas, como aquele que profetiza, deve ser humilde, e isso é difícil acontecer. A humildade, gente, precede a honra. E quer lidar com gente perigosa, no que diz respeito ao ego, é aquele que se diz ser profeta. Né? Esse é um grande problema no meio do povo de Deus. Todo aquele que ora em línguas, quanto aquele que profetiza, deve ser humilde ao ponto de entender que fica debaixo da avaliação de outros. Certo? Avaliação de outros, porque se é para ficar calado porque não tem intérprete, a igreja, quando ela conhece, quando ela sabe qual é a forma do uso correto dos dons, ela vai ficar observando, tem aí 10, 12, 15, gritando aí, está errado pela palavra, a pessoa vai ser corrigida. Né? Então tem quem se esteja avaliando. E aqui a avaliação também, irmãos, é quanto o profeta. Tanto aquele que ora em línguas, quanto aquele que profetiza, deve estar debaixo da avaliação de outros. E esse é um dos grandes problemas por conta do orgulho. É o orgulho puro. Não é? Não, eu sou profeta de Deus, sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu não admito. Não. Olha 1 Coríntios 14, 28. Mas não havendo intérprete, fica calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Tem um julgamento. Tanto para as línguas, se houver um escândalo, né?
sem que haja intérprete, quanto também para os profetas. Esse assunto é um assunto assim meio delicado para lidar, né? Mas faz parte do nosso crescimento, é para a nossa edificação. Eu creio que Deus quer levar a comunidade, quer levar a igreja para um nível mais profundo. E também aqueles que estão tendo acesso, estarão tendo acesso, né, pelas redes sociais, com certeza terão, se não ouviram, terão esse material para poder guardar consigo e se defender de falsas doutrinas. Tanto daqueles que são exagerados, né, que fazem de qualquer jeito, porque existem os dois lados, como aqueles que dizem que tem que cessar os dons. Os dons não é para cessar. O nosso Deus é o mesmo e a perfeição ainda não chegou. Eu tenho um testemunho lindo para contar para os irmãos. Não é aquele testemunho, que ele vai ficar para frente. Sei que já olharam aí, será que ele vai dar o testemunho agora? Não, só vai ficar para frente. Aguardem. Mas eu tenho um testemunho lindo a respeito de um carro. Os irmãos sabem que eu tive, né, nós tivemos, eu e a minha linda esposa, Margarete, né, ele gosta de eu, minha linda esposa. Nós tivemos 7 filhos e cuidamos de, na minha conta, acho que 8. Tem um que foi adotado, os outros foram agregados. E um deles queria muito um carro. E aí um dia, ele chegou entusiasmado para mim. Nós morávamos numa casa grande, né? Tinha a parte da frente, claro, óbvio, né? Casa grande, porque tinha muita gente dentro de casa, não tinha como, né? Uma casa grande, então tinha o quarto do fundo, que era um quarto enorme, dormia 3 lá dentro, no quarto do fundo. E aí um dia ele chegou feliz para mim e falou assim, a irmã fulano de tal profetizou para mim que Deus vai me dar um carro e eu não vou precisar sair de casa. Presta atenção nisso. Eu não vou precisar sair de casa para adquirir esse carro. Esse carro vai vir na porta da minha casa. Eu falei, você crê? Eu creio. Foi Deus que falou. Passou pouco tempo, uma pessoa chegou para mim e falou para mim assim, pouco tempo. A pessoa chegou para mim e esse rapaz morava no fundo, morava nesse quarto grande lá junto com os outros 2. Pouco tempo passou. Chegou uma moça e falou para mim, eu queria guardar o carro, a sua garagem é grande, tem como eu guardar o carro na sua garagem? Eu falei, claro, pode guardar. Onde eu posso pôr? Pode pôr ali. E ela entrou com o carro. E ela ofereceu para o meu agregado. Ela falou, você quer comprar esse carro? Ele falou, não tenho tanta condição não, mas eu quero sim. Ele nem ligou as pontas. Ele falou, eu quero sim. Daí ela falou, então o carro é seu, estou com dificuldade para pagar as mensalidades, o carro é seu. Você paga facilitadinho, está tudo certo. Ele comprou o carro. Sabe quantos metros da porta? Acho que no máximo 4 metros da porta. E ele foi correndo falar para mim, falou, o senhor lembra daquela profecia? Que eu ia ter um carro e o carro viria na porta de casa, eu não ia precisar sair para procurar o carro. Acabou de se cumprir. A menina vendeu o carro para mim. Gente, se isso não é profecia verdadeira, eu não sei do que se trata. Eu tenho isso guardado, como tenho várias outras guardadas no meu coração. Sabe? Porque o nosso Deus, irmãos, ele traz para nós a palavra e plena consciência a respeito da verdade. Nós vivemos na verdade, nós conhecemos a verdade. E a verdade nos liberta da mentira, nos livra da mentira. Então, existem profecias nos dias de hoje. É claro que existem também as aberrações, existem os erros, existem as falhas, mas existe profecia de verdade. Amém? O Espírito Santo não faz sozinho. Ele pode fazer sozinho, mas ele não faz sozinho. Agora preste bem atenção que em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Paulo vai exortar o Timóteo. Porque da mesma maneira que muitos hoje têm receio de se envolver com a unção do Espírito Santo, porque são travados pelos cessacionistas e por aqueles que duvidam que o Espírito Santo é para hoje, naquele tempo também Paulo ficou travado. Olha só o que diz a palavra, não te faças negligente. Timóteo era filho de Paulo.
e estava negligenciando o uso dos dons, o abuso dos dons. E ele diz assim, o apóstolo vai falar, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Agora, Paulo chama a atenção de Timóteo que não estava interagindo com o Espírito Santo. Quantos hoje não estão interagindo com o Espírito Santo, irmãos? Por desprezar os dons, por acreditar em mentiras, mas que caia por terra a mentira e que venha a reinar no meio de nós a verdade vinda por Deus. E em 2 Timóteo, aí ele vai falar a respeito dele mesmo. Ele fala assim, olha, 1 Timóteo 1,6, por essa razão, pois te ademoesto, exortando Timóteo, por essa razão, eu te ademoesto que reavives o dom que há em ti, o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha só, gente. Ele diz, olha, eu impus as mãos sobre você, você recebeu os dons, e você está sendo covarde. Quantos que estão acovardados? O que é que o outro vai dizer? Nós não temos nada a dizer ao outro, nós temos que prestar contas àquele que nos ungiu, àquele que nos separou. Amém? Deus não tem dado o espírito de covardia, não é? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Então o Timóteo estava com medo, embora ele tivesse todo o suporte necessário, tudo aquilo que era necessário que ele tivesse, embora ele tenha tido, mas ele despreza por medo. Então não podemos ter medo de maneira nenhuma. Então dentro desse contexto, Paulo pega pesado com Timóteo, por não exercer por medo, por covardia. Agora vamos aprender com o profeta Samuel. Profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 11. Deixa eu ver o meu tempo aqui. O Senhor chamou Samuel, capítulo 3, 4 em diante. O Senhor chamou o menino Samuel, Samuel. Esse respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou, tornou o Senhor a chamar, Samuel. Esse se levantou, foi a Eli e disse, Eli lhe disse, né? Ele disse a Eli, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli, que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel, vai deitar-se. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar, e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E esse respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Talvez se Eli soubesse do que se tratava, que nem falava nada, porque veio a maldição sobre a casa de Eli, né, por conta da atitude de Eli. Então ali nessa passagem nós vemos claramente o Senhor falando com Samuel. Ele fala com Samuel e fala com outros personagens da Bíblia. Né? Agora, uma coisa muito interessante, irmãos, que nós precisamos entender é que os homens seguiam deuses mudos, mas nós não seguimos um Deus mudo, nós seguimos um Deus que fala conosco. O nosso Deus fala. Os deuses dos homens, Salmo 115 diz que os deuses dos homens, gente, tinha boca, mas não falava, ouvido, mas não ouvia, não é? Enfim, mas o nosso Deus não, o nosso Deus fala. Quantas vezes você ouviu alguém dizendo, não, Deus não fala nos nossos dias? Ele fala sim, ele fala no seu interior, fala no meu interior. O Eli não entendeu. Pode ser que haja Elis que não entendam, né? A princípio, depois vai acabar entendendo pela manifestação de Deus falando com o profeta. Deus fala conosco, Deus fala no nosso interior. Quem aqui já não teve experiência? Eu acredito que todos.
Você perde alguma coisa, perde um documento, você bate atrás. Você vai daqui, vai dali, vai de lá, e busca e tal, procura, arranca a gaveta, quebra a gaveta. Quebra a gaveta não, né? Deixa a gaveta boa ali, né? E fica nervoso. E aí, onde que foi posto? Onde você pôs? Joga a culpa no outro. E aí você vai no cantinho, não acha aquilo. Aí você vai no cantinho e fala: Senhor, fala comigo. Senhor, aonde é que está esse documento? Aí vem uma voz, gente, vem uma voz e fala para você, está em determinado lugar. Você vai lá naquele lugar que você talvez já tenha até passado, chega lá, opa, está aqui. Oh, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor falou para mim. Com quem aqui já aconteceu isso? Comigo já aconteceu várias vezes. Como que Deus não fala? Deus fala sim, Deus falou com Samuel, Deus fala conosco. Devemos estar sempre atentos quanto ao movermos nos dons espirituais. 1 Coríntios 14, 31. Falar sobre a simplicidade dos dons. A simplicidade dos dons. 1 Coríntios capítulo 12, verso 2. Sabeis que outrora, quando erais gentios, é aquilo que falei agora há pouco, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos. Aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema seja Jesus. Né? Não, nós não temos um Deus mudo. Mas nós seguimos um Deus que fala. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E Ele quer falar conosco. Constantemente. A convicção de que o Espírito Santo está em nós, e quando declaramos que Ele é Senhor nas nossas vidas, é verdade, Ele é Senhor mesmo. Não é? Aqui eu narrei, já falei para vocês a respeito de Salmo 115, verso 2. Eu até antecipei aqui, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta, mas nós temos um Deus que fala conosco. Os dons, amados irmãos, proclamam o senhorio de Cristo. Os dons do Espírito não são medalhas, e aí é algo interessante para se tratar, porque Reinhard Bonk, ele diz isso, que não é para nós ostentarmos como se fossem medalhas, e muitos querem ostentar, se aparecer, usando aquilo que vem de graça para nós, que são os dons. E acredito que seja até por isso que existem exageros no meio do povo, falsas profecias, falsas línguas e interpretações, e assim sucessivamente. 1 Coríntios 12, versículo 31, entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. O caminho excelente, ele vai falar do amor, caminho sobremodo excelente é o amor. Mas não, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, tudo a ser feito dentro do corpo de Cristo deve ser realizado pelo amor e não pela autoexaltação. Paulo chega a dizer que não se pode proibir falar em línguas, Não é isso? Ele fala que não se pode proibir falar em línguas. Então, os dons é para exaltar o nome do Senhor. Interação da Trindade. Bom, já vimos nos ministérios, os dons ministeriais, que é a diversidade dos dons. Os dons espirituais, o Espírito Santo que deu a nós. Existe uma interação da Trindade nessa questão. Diversidade dos dons, os dons espirituais. O Espírito Santo foi derramado, Ele deu esses dons a nós. Diversidade nos ministérios. Os ministérios, foi o próprio Jesus que subiu e deu, então, dons aos homens, que nós havíamos baseado lá em Efésios 4. E a diversidade nas realizações, que nós podemos entender, é claro que existe ainda um questionamento a respeito disso, é bom analisar, mas que o Pai faz, Porque não são só os dons, os nove dons espirituais, e nem os 5 ministérios tão somente, mas outras realizações, como por exemplo, socorros é um dos, Na diversidade é o Pai que age, mas é bom analisar melhor.
né? A manifestação sempre visa um fim proveitoso. 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então não tem como nós anularmos os dons. Aí eu associo aqui os dons, que são 3 grupos aqui de dons, né? Que é os dons da revelação, que é a palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Dons de poder, que é o dom da fé, a operação de milagres e dons de curar. Dons da palavra, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Nós devemos buscar os dons. Em primeiro lugar, desejar os dons. Você pode depois acompanhar, né, ler esse texto de 1 Coríntios 14, 12, Filipenses 2, 12. Segundo lugar, buscar os dons. 1 Coríntios 12, 31, 1 Coríntios 14, 1. Terceiro lugar, orar pelos dons especificamente. Eu quero ser cheio do seu Espírito Santo. Eu quero receber os dons. Se o Senhor tem ministério para mim, eis-me aqui, Senhor. Mas eu quero ser cheio do seu Espírito Santo. Eu não quero fazer de qualquer jeito. Eu quero ter as ferramentas adequadas. Claro que nós não vamos ter todas as ferramentas, né? Não vai dar todas as ferramentas para um só, né? Não é perigoso até ficar meio soberbo, né? Tudo para um só. Não, mas Deus vai distribuir segundo lhe apraz. Mas ministério, sem as ferramentas, não tem como. Novamente, volto a repetir. Orar especificamente pelos dons, 1 Coríntios 14, 13. Quarto, estar aberto ao fluir do Espírito. Quinto, o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz. Amém? Bom, queridos irmãos, se eu passar daqui, aí não vai ficar legal. Então eu vou parando por aqui e eu espero que você tenha sido assim abençoado, vocês que estão aqui, todos aqueles que serão alcançados depois, né, pelo vídeo que será lançado. Tá certo? Deus abençoe os irmãos e mais uma vez muito obrigado por ter vindo desfrutar daquilo que Deus preparou para nós nessa noite. Amém?